Olá, saudações, bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Francisco Cortim de Moraes, sou doutor em História pela USP e, nesse momento, eu elaboro pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A quarta caminhada do silêncio ocorreu no dia 31 de março de 2024. A gente está agora, nessa nova temporada, preparando a quinta caminhada do silêncio de 2025, e ela é organizada pelo movimento Vozes do Silêncio, representado pelo Núcleo de Preservação da Memória Política e pelo Instituto Vladimir Herzog, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, na sua seção de São Paulo, e da Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo, e também, claro, do Jornal do GGN. Hoje, o nosso tema é ditadura e literatura. Eu sou apaixonado pela literatura desse tema, e a minha opinião é que o Brasil produziu um vasto número de obras literárias de qualidade, que é importante, em torno desse tema da ditadura militar de 1964. E isso desde a época, desde os anos 60 até os dias de hoje. Tem vários exemplos, eu posso citar aqui alguns de livros importantes, de literatura importante sobre esse tema. Um dos primeiros que me veio à cabeça é o Quarupi, do Antônio Calado, o Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, A Festa, do Ivan Ângelo, e talvez para trazer um pouco mais para os dias de hoje, eu gosto muito do K, do Bernardo Kucinski, que foi o último romance que eu consegui ler, porque eu trabalho tanto com leitura que às vezes eu não tenho tempo mais para ler romances. Eu gostaria de notar como historiador, como meu métier de historiador, minha profissão de historiador, que não poucas vezes a literatura sobre o tema da ditadura de 1964, ela se adiantou à historiografia. Ela apresentou temas relevantes e importantes antes mesmo da historiografia. E aí um exemplo para mim que é importante é o do já citado Quarupi, que apesar de ser um livro de 1967, portanto do calor do acontecimento ali, a luta armada começava a se organizar, né? Ele já aponta, por exemplo, uma reflexão bastante séria, bastante complexa, e sem nenhum dogmatismo, assim, sobre o distanciamento da luta armada e da política de massas, do trabalho político de massas. E esse é um debate que depois, primeiro apareceu nos próprios grupos da luta armada, e depois também é um debate importante para a historiografia. Então, hoje, para a gente conversar sobre isso, a gente convidou a Virgínia Ferreira, o Gel Brito, que vai mandar um vídeo, se eu não me engano, o Francisco Celso Camon e a Eugênia Gonzaga, que é a nossa primeira convidada a falar. A Eugênia, ela é procuradora regional da República, ela é mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ela atua, entre outras áreas, com a promoção de temas relacionados à justiça transicional, o direito à verdade, a responsabilização e a memória sobre os crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar. Então, com você, Eugênia. Olá. Bem, muito obrigada pelo convite para participar desse programa. Eu estou entre as idealizadoras dessa caminhada do silêncio. Ela é baseada já no que fazem outros países, celebrando sempre a memória das vítimas de violência do Estado, relembrando para que não aconteça, para que não mais se repita. E nós fizemos a primeira edição dessa caminhada em 2019, e foi surpreendente porque teve mais de 10 mil pessoas, né, presentes, e depois, obviamente, veio a pandemia, dificultou um pouco mais, mas continuamos trabalhando nesse tema, junto a várias instituições. E nesse ínterim, acho que é do conhecimento aí de muita gente, né, a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, que era uma das instituições à frente da caminhada, foi extinta e agora acabou de ser reinstaurada, né? Semana passada tivemos a primeira reunião de trabalhos, depois tivemos algumas intempéries, né, que fazem com que a gente sempre pense, vamos celebrar, mas nem tanto, né, não crie expectativas. Então, nesse tema é um pouco assim também. E continuamos, então, com essa ideia de desenvolver a caminhada. Além desse tipo de medida de memória,
né, que é a caminhada, que é, por exemplo, a retificação de assentos de óbito, entre outras, nós sempre ressaltamos a importância da cultura, da literatura, do cinema, né, do audiovisual, para tentar explicar um pouco melhor para essas novas gerações sobre o que nós estamos falando. Eu não tenho dúvidas de que só esse tipo de iniciativa, né, é que vai fazer com que as pessoas compreendam um pouco a gravidade do que aconteceu naquele período, a gravidade de se apoiar hoje em dia pessoas que apoiam tortura, apoiam governos ditatoriais. Temos agora esse exemplo, né, belíssimo, que é o filme Estou Aqui, do Walter Salles, baseado no livro homônimo, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que eu tive a oportunidade de ler já faz alguns anos, realmente é impressionante o livro. Tive também a honra de conhecer a dona Eunice, a doutora Eunice Paiva, advogada. Nós fizemos a coleta de material genético dela para guardar no banco de DNA dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, e, como diz a filha dela, a Vera Paiva, né, ela sempre foi uma lutadora, e ela lutou tanto que mesmo quando ela não podia falar, se expressar, quando o Alzheimer estava muito avançado, ela faleceu exatamente no dia 13 de dezembro, que foi o dia da instauração do AI-5. Então, ela roubou, ou pelo menos turvou o noticiário sobre esse tema e mostrando a pessoa que ela foi. Então, acho que é um reconhecimento importantíssimo, e sem mencionar outros filmes e livros que não viraram filmes também, como K, né, do Bernardo Kucinski, como Revolta das Vísceras, da esposa do Gilson Macedo. Impressionante o livro, como a gente fica tocada, né, com ele, e tantos outros, né, a família do Macena, do Prestes, várias publicações, eu nem conseguiria aqui citar todas. E recentemente eu tive também a honra de participar de um outro livro, de uma outra publicação, que é sobre a qual o Francisco Calmon vai falar daqui a pouco, que é 60 anos do golpe, né? 64 a 2024, são 60 anos já, 60 anos. E ele me convidou para escrever um dos capítulos desse livro, e eu disse, mas eu não estava lá, não vivi, eu não sou novinha, mas nasci em 69, né? Então eu não participei, e na verdade fui criada muito distante de tudo isso, né? Minha família morava no interior, estudei em escola pública, que não se fazia a menor contextualização sobre o que estava acontecendo, não sei se por medo ou talvez por não saber mesmo, porque a imprensa não divulgava. A imprensa colaborou muito com o golpe militar de 64, nem falemos em outros, né? Mas, mesmo assim, então ele falou, Eugênio, eu quero que você escreva um capítulo, e eu escrevi um capítulo desse livro, em que eu digo, né, onde eu estava, como o golpe de 64 me impactou. Então, eu conto essa trajetória de ser uma pessoa completamente distante de tudo isso que aconteceu, por morar no interior, por ser de uma família que acreditava no que as notícias diziam, no que os jornais diziam, e também depois, como uma autoridade, passei no concurso para procuradora da República, antes eu fui promotora de justiça, né, nada disso caiu no concurso. E, para mim, quando esse tema chegou às minhas mãos em 2001, foi uma surpresa, porque o que a gente aprende na escola de direito é que a anistia foi ampla, geral e restrita, e isso abrangeu também os agentes da ditadura. Praticamente não se fala sobre documentos internacionais, condenações internacionais. Acho que a pessoa que tem chance de estudar sobre isso na faculdade é uma privilegiada, porque, em geral, as formações são muito básicas,
E comigo, então, foi a mesma coisa, passei no concurso, né, sem nunca ter feito nenhuma reflexão sobre essa tal dessa anistia, sobre essas violações. Hoje não, hoje já tem, né, já é matéria do concurso, então acho que pelo menos as pessoas que querem, né, entrar nessa carreira, vão precisar pensar um pouco melhor a respeito do tema, mas não na minha fase. E mesmo assim, mesmo sem ter esse contato, eu recebi esses documentos sobre responsabilização de agentes, em primeiro lugar sobre localização de corpos, e entendi que era um trabalho que tinha que ser feito. Era um trabalho humanitário, e finalmente que essa questão da anistia não se sustentava, e mesmo aplicando normas apenas internas, era possível fazer a responsabilização dos agentes. Então, eu fiquei entre as pessoas que, primeiro, que trabalharam, né, de maneira pioneira nesse tema, e depois acabei passando aí essa condição de presidenta da Comissão sobre Mortos em 2014 e até 2019, quando eu acabei sendo exonerada pelo presidente Bolsonaro, e então presidente da República, e depois, agora, reconduzida ao cargo pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tínhamos uma expectativa de que isso acontecesse com mais rapidez, mas, pelo visto, aconteceu na hora que tinha que acontecer. Existe uma sinergia, uma intenção muito forte de todos os atores do governo para que dê certo essa reinstituição, e esperamos poder, pelo menos nesses 2 anos e meio que faltam para esse governo, entregar respostas mais adequadas para famílias, entregar indenizações que não sejam apenas no campo pecuniário, mas também no campo moral. Eu não sei como o Francisco vai conduzir aqui, estou um pouco perdida, mas se tiver alguma questão no final eu posso permanecer, ou então eu já também faço aqui a minha despedida, agradecendo a vocês pela oportunidade e também ao Jornal GGN pelo espaço. O planejamento é que façamos perguntas para o final, né? Agora, na verdade, é a vez da Lola apresentar o nosso próximo convidado. Olá a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Eu sou a Lola, aqui do GGN, e agora quem a gente vai ter o prazer de escutar é o Francisco Celso Calmon Ferreira da Silva. Ele é analista de TI, advogado, administrador, colunista do GGN do Brasil 247, organizador da RBMVJ, escritor, coordenador do canal Pororoca, membro da coordenação do movimento Geração 68, sempre na luta, e foi dirigente regional. Então, com vocês, o Francisco. Olá. Saudações aos colegas participantes, aos companheiros, saudações a quem está nos ouvindo. Eu tive a ousadia, né, de pensar em elaborar um livro dos 60 anos do golpe, Gerações de Lutas. Então não era apenas para gerações que combateram o golpe e a ditadura, mas as gerações sucessivas que atuaram contra os efeitos transgeracionais da ditadura. Eu estou nessa caminhada dos direitos humanos, da luta contra o autoritarismo, contra a opressão, contra a exploração, desde a mais tenra idade, né? Quando o golpe chegou, em 1º de abril de 1964, eu tinha 16 anos, mas já era uma liderança, já era diretor, presidente de entidades estudantis.
A partir de 1965, eu passei a ser perseguido e monitorado até 1987 pela ditadura. Monitorado, perseguido, sequestrado, torturado, posteriormente anistiado. Presentemente vitorioso numa ação contra a União pelos danos morais que a ditadura me causou. Nessa efeméride de 60 anos do golpe, eu pensei em alguma coisa que fosse perene, que ficasse para a história, que não fosse mais uma manifestação, mais um comício, né, mais um debate virtual. E aí, final de outubro, início de novembro, me veio essa ideia de organizar esse livro, né, mantendo o simbolismo. Então ele tem 60 artigos, 60 autores e mais 5 coautores. E o eixo desse livro era que cada participante, cada autor, escrevesse onde estávamos em 1964 e onde estamos em 2024. Não necessariamente onde a pessoa estivesse fisicamente, mas era no sentido de que onde estava a democracia em 1964 e qual é a situação dessa democracia 60 anos depois. Daí mesmo pessoas como a companheira Eugênia, que não havia nem nascido em 1964, mas está aí já há algum tempo combatendo os efeitos perversos dessa ditadura, que são os mortos desaparecidos, e cujas famílias ainda não tiveram o direito de viver o luto e de referenciá-los a esses companheiros como os heróis da nação brasileira, heróis da democracia. Há muito tempo nessa luta, né, tem muitas histórias relacionadas à literatura. Literatura é um ramo da arte, né? A arte da palavra. Mas as outras formas de arte foram, por exemplo, muito importantes na minha formação, né? Assisti no Rio de Janeiro os Pequenos Burgueses, Liberdade, Liberdade, Arena Ponta Zumbi, assim como teve uma importância muito grande quando eu li A Mãe, do Gorky, e, e outros, né? Minha geração, a chamada geração 68, não que nasceu em 68, mas que viveu o ano de 68, um ano de uma rebeldia internacional contra os costumes, contra as guerras, contra as opressões, e um ano que aqui não terminou por conta do AI-5, quer dizer, não terminou de uma forma semidemocrática, ainda existia restos de democracia, né, quando ocorreu o golpe de 1964. Sem literatura, né, não há formação, né? Porque só a transmissão de memória, de conhecimento oral, não é suficiente. É a literatura escrita, sem menosprezar a literatura oral, que é mais rica de registro e até mais rigorosa.
eu venho participando, sempre que possível, de transmitir, através da escrita, a minha contribuição. Já em 1963, 64, numa publicação estudantil, num jornalzinho estudantil, me colocaram como redator-chefe. E eu escrevia muito mal. Até hoje, tem um exemplar que eu consegui resgatar, e então escrevia mal mesmo, mas me colocaram nessa função e eu assumi o personagem, fui procurar aprender um pouco mais das coisas e escrever razoavelmente. Todas as momentos marcantes assim da minha luta, eu procurei escrever alguma coisa. Quando eu tive coordenando um projeto de moralização, informatização e modernização da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eh, eu sofri, mexi no vespeiro, né. Para ter ideia, descobrimos, eu tinha mais 3 assessores, que existiam 400 fantasmas que não compareciam na Câmara, mas que recebiam, gente até que estava no exterior. Mas entre essas pessoas tinha editores de jornal, parentes de político, e nós denunciamos tudo isso e sofri pelo Jornal do Brasil uma calúnia, uma difamação e, felizmente, né, processei o Jornal do Brasil. Foi na coluna da Dora Kramer, que, aliás, algo que está com relação agora com o que aconteceu aí com o ministro, que eu fui acusado de assédio sexual. E apesar do desmentido da própria assediada, suposta assediada, o Jornal do Brasil não desmentiu. Então fiz 2 coisas, eu entrei, na justiça, e ganhei centenas de salários mínimos como reparação, e escrevi um livro, cara. E esse livro eu dei o nome de Sequestro Moral e o PT com isso. Pela omissão, esse essa interrogação é pela omissão do PT em relação aos quadros que foram atingidos através de mim, exatamente porque nós colocamos catracas eletrônicas, descobri que existiam diplomas falsos, né, de funcionários, comissionados, que colocaram esses diplomas falsos para angariar cargos sem preencher os requisitos relacionados a políticos, né. Informatizamos a Câmara, o que havia resistência. Fizemos o segundo concurso público depois de 18 anos, onde já não fazia mais concurso público, era só indicação. Tudo isso foi mexendo, né, com os interesses e com a tradição daquela Câmara que é chamada de gaiola de ouro, né, dado ao alto nível de corrupção que ali existe, né. Mesmo nas épocas mais difíceis de combater, quando começou a correr os preparativos do golpe a Dilma Rousseff, que foi minha companheira no Comando de Libertação Nacional e na VAR Palmares, eu procurei mesmo nos jornais pró-ditadura dar a minha manifestação. E consegui escrever em páginas de opinião por 6 anos
em jornais ligados, em jornais regionais ligados à Rede Globo. Era uma dificuldade, porque censuravam, porque exigiam que mudasse palavras, mas exigindo sempre coerência, né, com a liberdade de imprensa. Eu acabei por 6 anos escrevendo e depois tornei esses artigos nesse livro chamado Combate pela Democracia. Pois bem, hoje nós temos esse livro que a Eugênia já narrou, que ela participou, que ela foi convidada, tá? Esse livro, como eu dizia, ele tem algumas características que ficarão para a história, né? Inclusive a história da literatura e a história da política. Porque ele foi escrito em 2 meses, 2 meses, um livro de 334 páginas. Final de outubro eu tive essa ideia, coloquei para alguns grupos que eu fazia parte, em termos de virem junto, né? E saí convidando as pessoas que eu tenho relação e dando um prazo de 2 meses para que escrevessem. Eles tinham novembro, dezembro, tinham que entregar até o dia 6 de janeiro de 2024. Depois tínhamos o trabalho, então, de diagramação, de revisão, isso tudo teria que estar pronto em 15 de março para que todos os autores pudessem lançar em seus respectivos municípios. E assim, no dia 1º de abril, ele foi lançado em 7 capitais e mais alguns municípios. E ele ganhou uma importância ainda maior porque o presidente Lula proibiu os seus assessores, os seus ministros, os seus dirigidos a não se manifestarem no dia 1º de abril, né? Isso provavelmente num acordo com os militares, que ainda não deixaram de tutelar a nossa república, ainda não deixaram de ser uma fonte permanente de conspiração à democracia. Olhando do ponto de vista da história, são 11 entre tentativas e realizações de golpe pelos militares. A caminhada pelo silêncio é o silêncio dos mortos, dos desaparecidos, mas tem que ser o barulho ensurdecedor dos militantes da pauta Memória, Verdade e Justiça. Porque sem a justiça de transição, nós vamos continuar tendo no Brasil 2 coisas. Primeiro, a impunidade dos golpistas, dos torturadores, enfim, daqueles que cometeram as graves violações dos direitos humanos. E essa impunidade. E segundo, os entulhos, né? Não tem entulho pior lá na ditadura que permanece até hoje, que é a polícia militar. Polícia militar que assassina as comunidades periféricas, pobres, negros, mulheres, pessoas do grupo LGBTI. Em 1921, se não me engano, estava lendo uma estatística que dava 20 jovens, antes de chegar aos 20 anos, que a polícia militar
20 jovens por dia que a polícia militar mata pelo Brasil. A violência que ocorreu contra nós, que nos insurgimos contra o golpe, eu vivenciei mortes dentro da prisão. Uma delas foi a do Chael Charles. Ouvi, estava numa solitária, mas dava para ouvir os gritos dele até os seus estertores, assim como essa mesma noite também estava a Maria Auxiliadora de Lara Barcelo, que foi minha companheira, junto com a Dilma, do Colina. Eu era, nessa época, comandante regional, e Dodora foi extremamente torturada, né, de todas as formas, e ficou, inclusive, em exposição pública lá numa sala para passarem os militares, os guardas e convidados para ver a, a Dodora, que era uma mulher muito bonita, uma beleza não só externa, uma grande companheira, um grande ser humano, que veio a cometer o suicídio em Berlim, né, se atirando debaixo de um trem, porque os seus algozes continuavam, né, em sua mente, assim como Frei Tito também aconteceu, suicídio na França, também foi um companheiro que eu conheci na Juventude Estudantil Católica. Então, movimentos como Vozes do Silêncio, bem como Vozes da Resistência, bem como a gente está sempre usando da literatura, porque a escrita é tão importante que na época do combate à ditadura, ainda quando eu era estudante, ainda existia um pouquinho de liberdade, né? Estou falando de 1965, 66, aquelas passeatas todas, da morte do Edson Luiz. Eu era presidente da AMES nessa época, e não se podia distribuir panfleto que a polícia estava lá e perseguia imediatamente. Então nós colocamos panfletos em cima de edifícios e colocamos gelo em cima desses panfletos, o sol batia e esses panfletos iam saindo dos edifícios e cobrindo a Rio Branco, tá? Ainda para dar outros exemplos da importância da resistência via literatura, eu participei aqui como coautor, né, com mais 60 juristas, desse livro, Resistência ao Golpe de 2016, tá, que também circulou em todas as capitais, com a participação no lançamento do Lula, da Dilma, né? Desse livro também participei, comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula, né? Aquela farsa do juiz ladrão, do juiz corrupto, que é o Sérgio Moro, que provavelmente ainda vai durar um pouquinho, mas não vai durar muito. Para encerrar, eu quero dizer que assim como hoje, ontem, a violência do arbítrio, do Estado terrorista, da polícia fascista, não obedece às leis, não tem regras. Eu fui sequestrado com a minha namorada na época, depois se tornou mãe de meus filhos, e ela tinha 16 anos. E apesar de 16 anos, foi severamente ser viciada e teve autorização do juiz de menores do Rio de Janeiro, Alírio Cavalier,
para ficar à disposição enquanto os torturadores, os inquiridores necessitassem. Nós estamos aí começando a viver o que eu chamo de uma justiça de transição reversa. Aliás, eu enviei um esquemático, porque muitas vezes as pessoas falam de justiça de transição, mas identifica só com a questão de memória, né? Ou só com a questão da responsabilização, e ela é um todo. Tá? É uma plataforma sobre a qual se ergue uma democracia para ser sustentada e sustentável, precisa, né, de implementar a justiça de transição. Então, a gente lá no Brasil tem feito um pouquinho aqui, um pouquinho ali, recua daqui, recua dali, e agora com a recriação da Comissão de Mortes Desaparecidos, aliada à Comissão de Anistia, que tem uma demanda enorme, está atrasadíssima, né? Tem muitos anistiandos, aguardando há anos a sua reparação, né? E o pedido de perdão do Estado, né? E até a colocação a nível de que são heróis, que é assim que a Justiça, a Comissão de Anistia, em nome do Estado, está se referindo aos anistiados como heróis da democracia, né? Que eu estou chamando de, à medida que comece a haver a responsabilização, a criminalização, né, de militares e todos os demais envolvidos, principalmente os mentores da intentona de 8 de janeiro de 2023, né, você quebra essa cortina, né, de impunidade, você desfaz essa vestal de de maculados que as Forças Armadas procuram se auto-vender, né? E isso aí abre condições da gente chegar também aos agentes e aos seus familiares corresponsáveis que sequestraram, torturaram, baniram, sumiram com corpos e tudo mais. E aí fica a última pergunta, que é a preocupação. Agora houve uma mudança no Ministério dos Direitos Humanos. Por que os direitos humanos, né, que surgiu assim de forma elencada, de forma sistematizada, após a Segunda Guerra Mundial, aquela fealdade da Segunda Guerra, né, com todos os tipos de barbaridades que ocorreram naquela guerra, deveria ser, né, deveria ser a primeira importante de todos os governos democráticos que se propõe humanista, e, no entanto, é os ministérios pobres. Sempre falta recurso, como faltou recurso também para a Comissão Nacional da Verdade. E enquanto a gente não chegar a passar pela memória, a verdade, que a gente avançou bastante, a questão da justiça enquanto reparação e responsabilização dos autores, mas chegar às reformas do sistema, para que não ocorra mais nem golpes, nem tentativas, nem Estado policial, nem Estado terrorista, como vem sendo recorrente no Brasil, em que a gente está com a democracia sobre um fio de alta tensão, né, de conspirações, e que a gente não sabe quando vai ocorrer outra tentativa. O que a gente sabe é que existe sim um planejamento para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Eles têm um projeto, né, contra-revolucionário à democracia e no seu coração, que são os direitos humanos. E assim eu encerro essa primeira participação. Lamento que eu tenha falado muito, já senti que falei muito.
Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Francisco. Foi um depoimento bastante importante, bastante completo. E uma correção da descrição que eu fiz dele no começo, ele foi dirigente regional da AP, do NML, Núcleo Marxista-Leninista, e do Colina Var Palmares. Agora a gente vai ter intervenção gravada do Gel Brito, que ele é fundador e membro da coordenação da Escola de Teatro Popular ETP. Trabalhou no Centro de Teatro do Oprimido, CTO, por 32 anos, sendo 20 destes com Augusto Boal. Realizou palestras, oficinas e apresentações em dezenas de países. Mestre em Artes pela UF, a Federal Fluminense, doutorando em Teatro pela USP e pai de gêmeos. Vamos ver agora o depoimento do Gel Brito. Bom dia, meu nome é Gel Brito, eu trabalho na Escola de Teatro Popular, trabalho há mais de 30 anos com teatro oprimido, e desses 30 eu trabalhei 20 anos com Augusto Boal, e eu acabei fazendo uma pesquisa, um mestrado na UF, que deu fruto desse livro aqui, né, que é Augusto Boal e a formação do teatro do oprimido, que é um livro que eu pego justamente como é que o Boal chegou até o teatro do oprimido, né? Muita gente faz essas perguntas que não sabe as informações teóricas e tudo mais, e o Boal, na verdade, ele nunca esteve preocupado com isso, porque o Boal sempre foi um militante, ele queria fazer a revolução, trabalhar o teatro político, né, fazer as transformações. Então, o Boal, desde cedo, ele gostava muito de fazer teatro, ele fazia com seus parentes, seus primos, e ele teve duas pessoas muito importantes como de influência, né, que é a questão do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, ele conheceu o Nelson Rodrigues, na época já era um grande dramaturgo, né? Considerado o pai do teatro moderno. Eles ficaram amigos, e o Nelson escrevia as peças dele no carbono ainda, né? Na época não tinha fotocópia, e dava para o Boal, e o Boal lia, e o Boal dava as dele também para ele, Nelson Rodrigues. Então, para você ver um nível de confiança. E uma outra grande pessoa que teve também muita conexão com o Boal foi o Abdias Nascimento, do Teatro Experimental do Negro. Né? A gente tem até uma pergunta aqui da Maria Cláudia Badan, onde ela especificamente tem interesse em saber dessas questões, né? Porque o Abdias, ele foi um professor, o Boal sempre considerou ele um professor não só de teatro, mas de política. Então, o Boal, ele era da Penha, ali uma região um pouco periférica do Rio de Janeiro, do lado do Curtume Carioca, que era uma das maiores fábricas do mundo de curtume, né? Milhares de trabalhadores. Então, ele sempre via os trabalhadores, e a gente sabe que os trabalhadores brasileiros não são nórdicos, né? A grande maioria são negros. E essa conexão classe e raça é fundamental, que infelizmente ainda hoje a esquerda é difícil, é uma coisa um pouco complexa. E o Boal, ele nunca gostou do racismo, mas era uma questão assim, ele não entendia ainda se o racismo era uma questão individual, moral, e o Abdias foi muito importante nesse processo de aprendizado dele, de mostrar que o racismo, na verdade, é uma questão estrutural, como diz o Malcolm X, né? Não existe racismo, não existe capitalismo sem racismo. Então, a raça e classe têm que se conectar diretamente. Então, desde cedo, o Boal já tinha essa preocupação, né? Nesse período do tempo, ele escreveu 4 peças, né? Ele é um jovem branco, né? Classe média baixa, vamos dizer assim, e peças onde ele incluía a questão do candomblé, né? Peças sobre a questão da favela. Ele mistura, uma das peças mais famosas é Quando o Laio se Matou, onde ele, um jovem de 19 anos, pega o Édipo Rei e combina com a questão do candomblé, com o candomblé. Então, ao invés de um oráculo fazer a procissão, é uma mãe de santo. E depois o Boal vai para os Estados Unidos estudar, e esse processo continua. Ele se conecta muito, ele vai para os Estados Unidos por causa do John Gassner, que na época era um grande dramaturgo, ele vai ter aula com ele na Universidade da Colômbia.
E lá na Colômbia ele conhece o Langes Hughes, que é um poeta marxista negro nos Estados Unidos, muito conhecido, mas pouco conhecido no Brasil, que influenciou gerações. Ele foi um dos responsáveis pelo movimento do Harlem Renaissance, né? O renascimento do Harlem, nos anos 30, que revolucionou o jazz. O jazz se tornou popular, o Langes ajudou muito nesse processo, e o Langes Hughes também era dramaturgo. Ele esteve na União Soviética, ele era parceiro do Partido Comunista, ele era marxista, e ele escreveu várias peças de agite próprio, pegando histórias muito da realidade mesmo. Teve, por exemplo, uma das greves de 1933 na Califórnia, muito conhecida. Ele escreveu uma peça chamada Harvest, né, que é a colheita, onde ele entrevistou vários trabalhadores, trabalhadoras, como Caroline Decker, que era do Partido Comunista, uma das lideranças da época, e transformou isso numa peça. E já na peça dos anos 30, o Langes colocava a questão raça e classe. Eram trabalhadores negros, trabalhadores brancos, latinos. Então, ele já trazia essa temática junto com ele. E uma outra pessoa que ele teve muita influência também, que foi uma parte, digamos, mais prática, foi o Lee Strasberg, que talvez as pessoas não conheçam do nome, mas foi uma pessoa que trouxe, adaptou, de certa forma, a metodologia, né, o método do Stanislavski para a realidade dos Estados Unidos. Então, as pessoas podem não conhecer, talvez, o nome dele, mas com certeza vão conhecer as pessoas que trabalharam com ele, com quem ele treinou, né? Marilyn Monroe, James Dean, Robert De Niro, Al Pacino. Então, essas pessoas todas passaram pelo Acton Studios. E o próprio Lee Strasberg era uma pessoa de esquerda. Ele fez parte de um dos primeiros grupos de teatro político dos Estados Unidos, chamado The Group Theatre, que era o teatro de grupo, como se fosse traduzir. Ele também estiveram na União Soviética, conheceram lá o Teatro da Arte de Moscou, do Stanislavski, Meyerhold, tudo que estava acontecendo lá na União Soviética pós-revolução. Teve um outro professor também muito importante do Boal, Norris Hunter, que escreveu um livro, Rehearsal of Moscow, se eu não me engano, que é Ensaios em Moscou, onde ele é quase um diário do cotidiano do teatro na pós-revolução, falando das peças que são montadas. Tem um trecho que ele fala que tinha um exército vermelho na plateia e no palco. Então, peças desde Shakespeare, as mais tradicionais, até as peças mais de teatro político, feito pelos próprios trabalhadores da época. Então, essas pessoas foram professores do Boal, e o John Gassner, que é esse braço direito que o Boal considerava o mestre dele, foi braço direito do Psicato. O Psicato é um cara que nem todo mundo conhece, Erwin Psicato, que escreveu o livro Teatro Político, foi o cara que criou o conceito do teatro épico. Muita gente conhece muito o Brecht, mas não tanto ele, porque ele não escrevia peças, né? O Brecht escrevia, mas o Psicato foi um cara que revolucionou o teatro. Tudo que você vê no teatro hoje, o Psicato já tinha meio feito na época. Ele que trouxe o cinema para dentro do teatro, ele que os cenários se mexiam. Então, ele fez uma escola de teatro político na Alemanha, mas aí, obviamente, veio o nazismo, né? E aí ele teve que fugir, ele vai para a União Soviética, vai coordenar um trabalho de teatro, uma associação internacional de teatro político lá. Mas aí também vem o stalinismo, né? E aí, para onde é que ele vai? Ele vai lá para o berço do capitalismo em Nova York e cria o Dramatic Workshop, que seria oficinas de teatro, né? Se fosse fazer uma tradução assim literal, onde ele faz isso na New School, que é a universidade que acolhe vários marxistas, várias pessoas de esquerda que estão fugindo do nazismo. E ele cria esse grupo com vários professores, como Kurt Weill, né, Morderic Gorlick, quer dizer, pessoas que também trabalharam com Brecht, pessoas do teatro épico, pessoas que eram marxistas, e faz uma escola que o lema era o teatro que é uma escola que é um teatro. Onde a pessoa, se você quer ser ator, você não faz só a interpretação, você tem que obrigatoriamente passar por todas as etapas do teatro. Ou seja, cenário, figurino, direção. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento da função teatral como um todo. E os trabalhos eram feitos coletivos, ou seja, tudo a ver com o teatro oprimido. Então, o Boal também aprendeu isso com Abdias, que, por sua vez, tinha aprendido isso no Teatro del Pueblo, na Argentina, onde ele passa um ano lá estudando. E o Boal... e o próprio John Gassner, ele era uma enciclopédia de peças de teatro. Ele trabalhava não só as peças do teatro grego e europeus tradicionais, mas teatro asiático, teatro judeu, teatro de várias culturas diferentes. A gente está falando de um período de 1950, né? Um período
onde você não tem uma internet, a pesquisa... E um texto que fez o Boal ir para os Estados Unidos, do John Gaza, foi um texto onde ele coloca já o limite do teatro dramático. Né? Isso, um texto de 1937, onde ele já fala das peças didáticas do Brecht, né? Que são peças que foram feitas até 1930 e pouco, 33, 34, quando ele sai da Alemanha, fugindo do nazismo também. Ou seja, ele já tinha conhecimento dessas peças, né? E, novamente, não tinha internet. Então, é um cara que era super antenado. Então, ele coloca como opções para ir além do teatro dramático o teatro do Brecht e também o teatro jornal. O teatro jornal é uma técnica que o Boal desenvolveu, mas não foi ele que criou. Essa técnica foi criada, na verdade, na Revolução Soviética. E aí, pegando-se tudo que ele tem, ele volta para o Brasil e vai trabalhar no Teatro de Arena. Lá no Teatro de Arena, ele junta a fome com a vontade de comer, onde ele junta o pessoal da Juventude Comunista, né, o Jean Francisco Guarnieri, Cecília Thompson, Vera Goethel, Vianinha, também chega o Flávio Império. Então, todo esse pessoal está lá no Teatro de Arena. O Teatro de Arena, eles já querem fazer um teatro diferente, um teatro popular, um teatro que responda, de certa forma, ao teatro brasileiro de comédia, que era o teatro da burguesia paulista, que usava até peças estrangeiras. Então, eles fazem uma peça... a primeira etapa é fazer uma interpretação brasileira. Eles visitam circos, visitam feiras, o Boal pega os Stanislavski, faz laboratórios com eles, e aí eles montam algumas peças, ainda de textos estadunidenses, como Ratos de Homens, do John Steinbeck, mas é uma peça já que trabalha a questão do realismo, né, da crise, da depressão de dois trabalhadores camponeses, e eles trabalham isso. E depois a outra etapa é o seminário de dramaturgia, onde eles falam assim, bom, a gente já tem uma interpretação brasileira, agora a gente vai fazer a nossa peça. E aí uma das peças mais importantes dessa etapa é o Eles no Black Tie, né, que é uma peça que trabalha, uma das primeiras peças que traz a greve para o centro do palco, ou seja, está respondendo ao que está acontecendo na rua. Anos 50, 60 está explodindo, né, em 53, 54 tem uma greve de mais de 300 mil pessoas, então está impulsando a política e o teatro. Tem também o Chapecó Futebol Clube, do Vianinha, Revolução na América do Sul, que é considerada uma primeira peça brechtiana, que é feita pelo Boal, onde ele já faz uma crítica ao próprio modelo de organização do PCB, né? O Boal sempre foi crítico ao PCB, e ele não acreditava nessa ideia de duas burguesias. Então, o Boal acaba entrando na ELN, né? E aí vai endurecendo a situação. O Boal também, ele escreve textos como a Arena contra Zumbi, que é um texto que já é interessante, que já é pós-ditadura, né? Porque eles vão fazendo vários textos políticos da época, debatendo como antes disso tem um Mutirão Novo Sol da Manhã, que é um texto que é escrito a partir da história do Jofre Soares, que é um Francisco Julião do Sul, né, que ele morava em São Paulo, onde ele conta a história dele da questão da reforma agrária, e eles fazem esse texto percorre o Brasil inteiro, é referência, muitas pessoas assistem essa peça, chega na Bahia, por exemplo, o Geraldo Sarno e Orlando Senna fazem uma peça meio psicata, com imagens meio einsteiniana. O Glauber Rocha cita essa peça, inclusive, como influência para o Deus do Diabo na Terra do Sol. Enfim, então todo esse processo político vai desembocar, né? Aí vem um golpe, a coisa começa a endurecer, a Arena contra Zumbi, a Arena contra Tiradentes, Zumbi interessante, que ele já inclui um herói negro, que na época também não era tão conhecido, teve até o filme também, né? Do Zumbi, e as coisas vão endurecendo, e aí a censura fecha tudo, fecha os teatros, e aí o Boal vai recorrer para o teatro jornal, essa técnica lá da União Soviética, que você não tem mais atores, não tem mais o teatro, então você tem a censura, mas você vai pegar o quê? O jornal já está na banca de jornal, não tem como ele censurar. Então ele pega as notícias e readapta elas. Por exemplo, porque o jornal também tem um dono, o jornal tem uma opinião. Então a gente vai mostrar o que está por trás de uma notícia. Por que tem uma notícia da seca do Nordeste e a dívida externa em locais tão diferentes? A gente sabe que uma tem conexão com a outra. Por exemplo, uma das notícias que tinha era uma estudante roubou a peruca de uma moça. Mas notícia muito boba. Mas eles mostram essa cena, uma estudante roubando a peruca, indo na delegacia e sendo torturada. Então mostra que naquele momento no Brasil estava tendo tortura. É uma forma de driblar isso. Então,
A partir disso é que se nasce essa primeira técnica do teatro do oprimido, que é justamente o teatro jornal. O Boal o Boal junto com várias outras pessoas, né? Celso Frateschi, Dilson Muniz, Adriano Diogo, formam mais de 50 grupos de teatro jornal, né? Principalmente entre os estudantes, que eles passam isso no ano 70 e 71, no auge da ditadura, e é criada a primeira técnica de teatro oprimido, que é justamente, não é mais ele fazendo a técnica, né, o teatro, mas são os próprios oprimidos se apropriando da metodologia e usando o teatro oprimido para fazer as transformações. Tem vários depoimentos dessas pessoas que eu citei, falando como foi importante o teatro jornal, inclusive na rearticulação do movimento estudantil, né, que já tinha tido em Biúna. Então, o teatro oprimido é um pouco isso, para finalizar, fechando. O Boal sempre foi criando uma técnica, assim, análise concreta de uma situação concreta. Então, se criou o teatro jornal, depois ele criou o teatro fórum, o teatro imagem, que surgiu a partir do contato com os indígenas, que também não tinham a primeira língua como espanhol. Cada técnica do teatro oprimido foi surgindo a partir de uma nova realidade. E está tudo aqui um pouquinho, né? Tudo que eu digo, o pessoal brinca que tem 300 páginas, mas teria que ter 3.000, porque, na verdade, esse livro, para mim, ele está abrindo janelas de pesquisa. Cada coisa dessa que eu citei é uma nova janela, e eu espero que vocês possam adquirir, que vocês gostam da expressão popular e da Mórola Editora. Muito obrigado. Bom, agora eu tenho a honra de apresentar a nossa próxima convidada, a Virgínia Ferreira. Ela é escritora, doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e servidora pública do Ministério da Cultura, mais especificamente na Secretaria de Formação, Livro e Leitura. Ela também é autora de contos, livros de contos e vários livros, mas, entre outras obras, Chumbo, que foi um romance publicado pela editora Quelônio no ano passado, em 2023. Então, com vocês, Virgínia Ferreira. Olá, pessoal, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Primeiro, agradecer o convite do canal. Foi um prazer ouvir aí os colegas, a Eugênia, né, com a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que bom que conseguimos. O Francisco Calmon também, agradeço. A fala mais longa, assim, mas a gente está já bastante cheio de silêncios, assim, né, então que bom. E então é isso. Ano passado eu publiquei esse livro aqui, O Chumbo, né? Meu pai, ele foi preso na ditadura militar. E eu, assim como você, Francisco, o Gonzaga, né? Não, desculpa, Francisco Moraes, o apresentador, né? Eu estudei bastante, fiz doutorado em antropologia, pós-doutorado, e também nunca estudei o tema do regime militar. Também nunca fui de ler muita literatura sobre isso, curioso, né? Mas eu, com essa trajetória acadêmica, eu tinha uma pergunta dentro de mim, que ela foi ficando mais forte, assim, com o passar do tempo, e ela ficou difícil de segurar quando a gente teve a questão do governo Bolsonaro, né? Uma pergunta que era assim, eu sentia que a gente falava um pouco mais sobre o desaparecido, né, político. E eu pensava assim, e essa pessoa que foi presa e saiu viva da prisão, né? Não só por ver o meu pai, mas como os colegas dele, os companheiros, né? Porque convivi sempre com esse pessoal e acompanhei também muito a fase que eles estavam fazendo os processos de anistia, né? Naquela questão da lei da anistia, da reparação econômica. E tinha uma pergunta que no começo eu queria responder por meio da ciência política. Falei, um dia eu vou fazer um mestrado, um doutorado, sei lá o quê, um pós-doc sobre isso. Até que eu cheguei a mandar para um professor. Mas aí eu já me apaixonei pela literatura e decidi escrever um romance, que é o meu primeiro romance, O Chumbo. E aí me veio a questão de falar sobre isso no meu livro. A literatura, para mim, ela veio como um descanso dos conceitos acadêmicos, um lugar de expressão muito ímpar. E até pegando sua fala do começo, Francisco, que você disse que a literatura se adianta, né, à historiografia,
eu me perguntei também se não há um tipo de coisa sobre a qual a historiografia, a estatística não tem os recursos para a gente conseguir falar sobre certas coisas. E, às vezes, a literatura e a arte, ela nos dá um instrumento estético que nos permite falar sobre questões que são, às vezes, muito subjetivas, né? Então, quando eu decidi escrever o Chumbo, eu tive um impulso de falar, meu Deus, eu não entendo nada desse período, eu nunca estudei isso, eu não fiz nenhum mestrado sobre isso, vou ler. Aí eu falei, não vou ler, senão isso vai me travar. O mesmo com a literatura. Falei, eu não vou ler. Eu já tenho todos os elementos dentro de mim, eu já sei sobre o que eu quero falar. E um pouco do que eu quis falar foi dessa coisa que permanece e que não se encerra no corpo de quem foi torturado e que não se encerra na mente de quem foi torturada e que continua rolando como um trauma transgeracional, né? Eu nem conhecia esse conceito, depois que eu fui conhecer esse conceito do transgeracional, do trauma transgeracional, né? Então, eu queria falar de algo muito sutil, né? Como é que a gente vai falar de paranoia? Como é que homem é esse? Conseguiu estudar, não conseguiu? Que mulher é essa? Né? Que mãe foi essa? Que pai foi esse? Foi mãe, não foi pai? Então, era uma série de questões. Esse livro, assim, eu não posso classificar, mas, assim, não é que eu não posso, eu posso, mas eu não tenho certeza se ele se enquadra numa autoficção, mas, assim, se não se encaixa perfeitamente, é algo parecido com isso, porque eu peguei coisas que eu conheço e também me dei a liberdade de criar. Quando eu resolvi escrever, eu tinha só uma sensação que era, eu precisava encontrar palavras assim que meio silenciosas. Eu tinha uma vibração do livro, um clima, uma voz, um ritmo. Então foi isso que eu tentei construir com essa narrativa. Gostei, né, do lugar onde cheguei, tenho que confessar, e tive uma grande surpresa com a publicação do Chumbo, porque eu escrevi quando eu estava morando fora, ele me salvou. Eu comecei a escrever no início do governo Bolsonaro e terminei no final, foram 4 anos de escrita, e mais 1 ano no processo com a editora e tal. Então, assim, o Chumbo me salvou, sabe? E é isso, né, gente? A gente vira muitas páginas, né? A gente não fala das vítimas da pandemia, a gente não fala das vítimas da ditadura. Então, é uma construção, assim, bastante importante, delicada e difícil, né? Porque não nos foi dado esse tipo de coisa, né? A gente está tendo que construir, a gente está tendo que desvendar, assim, é como entrar numa mata e é muito difícil. Então isso. Aí o que eu ia dizer é que eu escrevi muito sozinha o Chumbo. E com a publicação dele, ele foi muito bem acolhido pelo pessoal da militância, do Grupo do Rio de Janeiro, Filhos e Netos, por Verdade, Memória, Justiça, Reparação, coletivo também. Foi uma grande surpresa para mim conhecer esses grupos, foi maravilhoso. Agora eu já estou no outro lugar. Eu achei que eu fosse lançar só em Brasília, acabei lançando no Rio, em São Paulo, Campinas foi maravilhoso também. Então, assim, só agradeço, sabe? É muito legal mesmo, e sentir que ele ainda está, assim, dando esses frutos e criando esses diálogos. Uma coisa que eu gostaria de falar, também fazendo uma ponte, aproveitando aqui, eu não marquei quando eu comecei a falar, que ia falar por 10 minutos mais ou menos. Que o Francisco falou no início, ele mencionou alguns livros, né? E eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer esse livro aqui, ó. Mulheres contra a Ditadura, da Eurídice Figueiredo, que é uma pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. E ela, interessantíssima, ela fala da produção das mulheres contra a ditadura. Vou até pegar algumas partes aqui para ler. Que ele fala, o passado está aberto para novas interpretações, onde sobressai a importância da literatura para reelaborar os traumas causados.
eu não vou ler isso, não. Ela fala aqui, gente, como aumentou, depois dos anos 2000, se não me engano, a produção literária de mulheres falando sobre a ditadura. E ela analisa um pouco por que as mulheres demoraram tanto para falar. Notem como a gente cita mais homens, né, falando sobre isso. E isso não é à toa, né, a gente sabe. Então, ela traz um elemento aqui, ó, na lista dos 95 livros analisados durante a pesquisa, entre relatos autobiográficos e ficção, só 14 foram publicados antes dos anos 2000. Portanto, 81 saíram a partir do novo milênio, considerando o provável impacto da Comissão Nacional da Verdade, a partir de 2014, verificam que 54 livros saíram entre 2014 e 2023. Por outro lado, das 80 autores elencadas, 58 nasceram antes de 70 e 22 delas na década de 40. Então, eu acho interessante, assim, eu não li o livro. O Chumbo, ele é citado aqui. Aliás, ele é um excelente livro, assim, de consulta, para a gente saber o que está sendo produzido, né, nesse campo pelas mulheres, nos últimos anos, especialmente, mas ela pega toda a produção sobre o tema, feita por mulheres, cria algumas categorias. O Chumbo está aqui, entre outros, um livro interessantíssimo. Então, a mulherada assim está começando a falar agora sobre isso, né? E eu não sei qual é a hipótese dela, só comecei a ler, então não vou me aventurar, mas queria só mencionar isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu... Então, é mais ou menos por aí, sabe? Por enquanto é isso. Eu vou me guardar aqui para os momentos de perguntas, se vocês quiserem falar um pouco mais, tá? Agradeço. Eu tenho um pedido e uma pergunta para os 3 convidados aqui. Meu pedido é que vocês, se quiserem, se tiverem, se for mais de um também, claro que podem falar, mas que vocês recomendem os livros favoritos, né, sobre a ditadura de 64, especialmente aí os romances, a literatura. A minha pergunta é baseada especialmente na polêmica iniciada pelo livro do Fernando Gabeira, né, o que é ex-companheiro, mas que ganhou uma potência muito grande com o filme da Rede Globo, e que é exponencialmente pior nas questões problemáticas que já estão no livro, né? E então eu queria saber, para vocês, como escritores, como intelectuais e etc., qual o grau de relação entre ficção e a verdade histórica, né? Porque o principal argumento, teve um livro organizado em 1997, logo depois desse filme sair, que chama-se Versões e Ficções, o Sequestro da História, que contou com vários intelectuais, com alguns participantes, inclusive do sequestro do Charles Elbrick, né? E todos eles, evidentemente, criticando ferozmente a forma, principalmente, por exemplo, a forma como o filme trata o Virgílio, uma figura real, um herói do povo brasileiro, que foi brutalmente assassinado, como se fosse um robozinho frio e stalinista, né? Enquanto isso, o torturador tem crises de consciência. Então, quer dizer, o torturador é um personagem profundo, complexo, com crises, e o Virgílio é um personagem plano, frio e malicioso. E aí o argumento dos roteiristas, enfim, ali, dos participantes, é que aquilo era uma ficção. Mas é uma ficção que traz o nome de uma pessoa real, que viveu aqui, uma história real, etc. Então é isso, eu queria que vocês, por um lado, indicassem os livros que vocês mais gostam. Posso até dizer aqui que um dos meus favoritos, se não o favorito, desde que li quando adolescente, me marcou profundamente, é o Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós. Esse livro sempre vai ter um espaço especial na minha admiração. E que comentassem essa relação entre ficção histórica e a verdade histórica, a verdade concreta dos fatos. Começo aqui? Pode ser? Nossa, tem tanto para falar, hein, Francisco? Acho que merecia aí um novo programa só sobre isso, até porque nosso tempo já está, né, bem à frente. Queria elogiar muito aí a Virgínia Ferreira,
né, pelo enfoque que ela fez, né, o Chico Calmon, como sempre, né, que ensina muito para a gente. Agora, a Virgínia fala uma coisa interessante, né, os reflexos, né, as ondas de reflexo da ditadura, da barbárie, né, da tortura em cima das famílias, e foi por isso que, quando nós fizemos o primeiro encontro de familiares em 2018, pela Comissão sobre Mortes, primeiro encontro pela comissão, né, porque já fizeram muitos encontros, mas pela comissão fizemos esse primeiro encontro em 2018, e a nossa ideia foi não limitar o número de participantes por família. A ideia exatamente era isso, né, tentar ser um espaço para que a própria família falasse internamente sobre esse tema, porque ao longo dos anos, e também pela experiência dos antropólogos, né, e antropólogas, o que ficava bem assim nítido era a dificuldade, às vezes, da própria família falar sobre isso, né, comentar, às vezes, né, havia vergonha, né, em certos casos, por exemplo, de militares perseguidos. Cheguei a ver alguns depoimentos de militares perseguidos que foram expulsos da corporação e que, né, tinham muita dificuldade com isso. Enfim, acho que o tema é bem vasto, e essa sua fala, né, me lembrou o quanto as famílias, então, ficaram gratas com essa metodologia de não se escolher um ou dois representantes por família para participar do encontro, mas o maior número possível de representantes de pessoas de cada família. Obviamente que teria um custo isso, né? Mas nós conseguimos bancar naquele período. Espero que a gente consiga bancar de novo agora em 2024, porque a gente quer fazer com base nessa mesma metodologia, e perto de 4 de dezembro, que é o dia do lançamento da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Outro tema também que você tratou, que é muito interessante, assim, fala-se muito nos mortos e desaparecidos, né? Mas e nos anistiados, e nos ex-presos políticos, e nas suas famílias, e tantas pessoas que sofreram, né? Então, a gente tem que lembrar que no Brasil teve esse avanço em 2002, que foi trazer, né, criar a comissão de anistia com esse conceito de pessoas atingidas, e não apenas pessoas que militaram e que morreram, né, nessa luta. Então, a gente avançou pouco, mas eu ousaria, né, dizer que a gente tem que tomar como base para dizer qual o número de vítimas no país o critério da lei de 2002, que é o critério de pessoas atingidas, e não necessariamente aquelas pessoas que foram mortas ou desaparecidas. Quanto ao livro que eu recomendo, é muito difícil recomendar, né, algum livro, né? No momento está todo mundo falando sobre o Ainda Estou Aqui, mas eu li há mais de 3 anos esse livro, realmente eu gostei muito, achei que foi muito bem, né, abordada, né, a história pelo enfoque da mulher. Recomendo esse do Calmon, né, dos 60 anos do golpe, que eu acho que, assim, tem uma riqueza de visões. Esse livro é como é que chama? Um caleidoscópio, né, de vários enfoques sobre o tema, como é que cada um viu, né? E também os livros da Andréa Prestes, que, né, está me ocorrendo agora, né? Tem tantos, mas a Andréa Prestes, ela escreveu um livro sobre Moçambique, um livro infantil, contando como foi a visão dela, criança, né, ter que viver exilada, né, num país tão estranho, tão diferente, mas também tão cheio de cores, né, como Moçambique. E é um livro infantil, é muito sutil, né, a história da ditadura ali, mas é um livro também que eu gosto muito. Tem vários, realmente seria muito difícil a gente citar um só, viu, Francisco? E parabéns aí pela condução. De repente eu vou falar, posso?
Eu já vou começar pela indicação, com certeza. Assim, eu ainda estou muito apaixonada pelo meu livro, gente. Eu não posso deixar de ser sincera. Eu já anotei aqui para comprar, hein? Tanto o Chumbo como A Ditadura na Visão das Mulheres. Já anotei aqui para comprar. Maravilhoso. Os dois maravilhosos. Quero ler, quero muito ler. Faz muito bem de recomendar. Recomendo mesmo, assim, sou muito satisfeita com ele. Ainda estou muito feliz. Mas eu gostaria de indicar também a Vanessa Molnar, né, e a Anita Deac, que escreveu No Fundo do Oceano os Animais Invisíveis. Ela não tem relação nenhuma com a ditadura. Eu achei interessante isso também. Ela fala da guerrilha do Araguaia, mas traz uma outra construção literária, assim. Então, mas primeiro o Chumbo e depois... Sacanagem. E é isso, assim, Eugênia, eu acho que é tão difícil, sabe, essa construção, a gente falar sobre isso, assim, nas famílias, porque essa construção ainda não foi feita, né? Então, assim, há o sofrimento, ele é inegável. Quando eu fui no meu primeiro encontro desse grupo Filhos e Netos, foram 3 horas só nas apresentações, numa reunião online, e o tanto de identificação foi tão forte, né? Coisas muito sutis, né? Que eu nunca pude falar com ninguém, né? E a hora que você vê que não é um sofrimento, que aí tem sim, porque a gente disfarça, a gente fala, não, o que é ter um pai que não sai de reunião? O que é... Então, vários sentimentos, várias coisas, né? Porque ser filha de um dentista é uma coisa, você entende que seu pai está operando. Agora, vai ser filha de um sindicalista, de um militante, entendeu? Que está todo estrupiado, de cabeça, né? Então é isso. Então, essa construção ainda não foi feita, eu acredito. Estamos trabalhando para isso, né? Espero que... Aí você vê, né? Eu sou otimista, porque esse tanto de produção agora dessa literatura de mulheres, né? Que legal que a gente está falando mais sobre isso, inclusive as que não têm relação direta, não é nem segunda nem terceira geração de atingidos, né? E é isso, é um tema super relevante, porque a gente está falando, acima de tudo, de violência de Estado, né? E a gente não tem só a gente, né? São as periferias, e a gente não fala sobre essas vítimas, né? A gente fala muito pouco sobre o que isso significa, de verdade, assim, em várias instâncias, não só os números, mas também como isso se passa dentro das pessoas, né? E como as subjetividades vão sendo afetadas e construídas aí nesse... A gente passa por cima, né? Não, e então, esse parêntese aí, né, Virginia, que muitas famílias sofreram torturas sem estar nem aí para a causa, sem querer saber daquilo, sem querer se envolver, não é por ser alienado, mas porque achava que tinha que ter outras prioridades, né? Então, isso criou muitas fissuras entre muitas famílias, filhos, esposas, e a invisibilidade feminina, né, a invisibilidade da mulher. Nós temos um caso na Comissão Nacional da Verdade, em que o casal foi morto na cama, né, e aí sempre ficou aquela dúvida se foi um suicídio, um homicídio seguido de suicídio por ciúme da mulher, ou se foi um homicídio, tarará, tarará. A Comissão Nacional da Verdade acabou reconhecendo a morte do marido, né, e reconheceu que ela também foi uma vítima. Só que na hora do verbete, esconderam o nome dela. E essa mulher já tinha sofrido 2 abortos pelas prisões do marido, pelas situações dela, assim, ela nitidamente é uma vítima, né, omitida, né, nessa história toda, e a gente precisa consertar situações desse tipo, muito, muito oportuno mesmo. Sim. Vou abrir o microfone antes de você, Chico, me desculpe. Eu endosso a sua sugestão, Eugênia, sugerindo a leitura do nosso livro por aspectos muito singulares, né? Primeiro, são 60 artigos que não se repetem e que ninguém sabia quem ia escrever o quê. Tinha um total liberdade. Foi num ambiente, assim, bem democrático. Em 2 meses, 65 autores, 60 autores mais 5 coautores. Ele tem na contracapa a apresentação de Eugênio Aragão, ex-ministro de Justiça da Dilma, apresentando o conjunto de autores. Aqui tem desde os que combateram a ditadura,
com armas e sem armas. Tem 2 coordenadores da Geração Nacional da Verdade. Tem Eugênia, que na época ainda não tinha sido reconduzida, mas que é pioneira na comissão de mortes, Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos. E, como Eugênio diz aqui, é um livro que vai figurar nos compêndios da história. Eu diria, Eugênia, que ele já está figurando, né? Ele foi enviado para todas as universidades, todas as bibliotecas, né? Bibliotecas institucionais e não institucionais, e está sendo levado para as universidades, para os sindicatos, para as escolas, para debater o livro. O livro é de fácil leitura, porque nenhum dos artigos ultrapassa 5, né? Foi esse o limite que eu coloquei para cada um. Então, ele tem 334 páginas, né? Mas é muito fácil de leitura. Não é sequencial é só a ordem dos autores, que é a ordem alfabética, então qualquer um pode ler no final, voltar, não... E vão se complementando, né? Esse é um que eu endossei aí, ele agora, recentemente, semana passada, foi entregue ao Lula, foi entregue ao presidente Lula, pela autora Nono Loleto, que o Lula foi a Goiás, ela entregou, tirou uma foto do Lula com o nosso livro, e já teve também nas mãos de outras personalidades políticas. E o livro que eu recomendo, estava olhando aqui a biblioteca, mas tem tantos, né? Como eu vou conseguir responder a essa saia justa do meu xará Francisco aí, de indicar um livro. Mas um livro que me impactou é esse aqui, Mata. Não sei se vocês 3 já leram. É um livro que é um livro que fala do fascínio Major Curió e as guerrilhas no Uruguai. Mas traz coisas assim, mesmo. Eu tive com ele em Brasília, quando eu coordenava a Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça, e parabenizei por essa obra dele, que todos deveriam ler para ver até onde chegou a barbaridade e a destruição que foi feito pelas forças, né, reacionárias à guerrilha, onde se destacou o Major Curió. É isso, Francisco. Foi difícil, viu, Francisco? Olhando a minha biblioteca, e aí... Não falar mais não, já falei muito. Francisco, partilha com você, fazer um encerramento. Maravilha. É muito maluco, assim, né? Porque é um tema que... Pô, escuto falar desde criança, já falei muito, já tratei, já estudei, mas não tem como a gente não se emocionar escutando, né? É um tema que é muito forte, né? Escutar a Virgínia falando sobre a subjetividade, por exemplo, né? Escutar as histórias do meu xará, não tem como, né? Mesmo eu tendo nascido anos depois do fim da ditadura, também pega na minha subjetividade, evidentemente, também encontra com os meus traumas. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a fala de vocês, agradecer a produção, agradecer a Lola Guerra, claro, a TV GGN, e agora a gente fica com a nossa, que também sempre emocionante, homenagem final, lembrando os nomes dos 436 assassinados e desaparecidos reconhecidos, a gente sabe que tem muito mais, né? Lembrando também os 1.200 camponeses mortos, também desaparecidos, lembrando os mais de 8.000 indígenas também assassinados, alguns desaparecidos, ficando sempre com o nosso mote de ditadura nunca mais. E para finalizar, eu parafraseio rapidamente uma ideia do
último capítulo do livro do Julius Husic, que também é o último momento da sua vida, o sopro final da sua vida, quando ele passa para a história, então ele começa a refletir sobre a história, né? E aí ele diz que... E tudo isso por quê? Porque ele sabia que ia ser morto pela Gestapo. Julius Husic era um jornalista comunista tcheco, que estava preso pela Gestapo e sabia que ia ser morto. Escreveu um livro na cadeia. Então ele pede para que o futuro, para as gerações futuras, para que a gente se lembre que não há heróis anônimos. Todos eles tinham nome, tinham família, tinham filhos, tinham esperanças. E sabendo que não há heróis anônimos, a única coisa que pode responder é que, na verdade, é que a nossa memória é curta demais, porque certamente estamos nos esquecendo de muitos heróis por aí, e com certeza, sem memória, não há justiça. Então, com isso eu me despeço e desejo boa noite a todos. Parabéns, um abraço.